E estamos de volta com mais um episódio do Giro Agro Especial na AgroTeams 2025, aqui na Carreta Agro pelo Brasil, aqui com jovens, com esse cenário todo bonito aqui. A Bruna Stephanie, que é engenheira agrônoma, instrutora do CNA Jovem no Tocantins, o Danilo Barbacena, instrutor CNA Jovem, empresário, filho de pequeno produtor. E tem aí um currículo extenso, se a gente for falar de tudo um pouco aqui. O Fábio Ribeiro, que é coordenador de Educação Profissional Rural e coordenador CNA estadual aqui no estado do Tocantins. Gente, sejam bem-vindos. Muito Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado. E eu gostaria, Fábio, de já começar com você falando, né, aí do CNA Jovem, que trabalha a liderança, o propósito. Na sua opinião, o que o agro mais precisa hoje? Técnica, comunicação ou representatividade? Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. A gente está tendo esse espaço, né, de expressar nossa voz jovem, principalmente aqui no estado do Tocantins, que é um estado que ainda engatinha na liderança e na comunicação quando se trata de jovens, né? E respondendo a sua pergunta, eu acredito que tem que ser uma junção de tudo, né? Tanto está faltando liderança, está faltando comunicação, né? Mas acredito também que existe hoje os meios de se capacitar em liderança, em comunicação, mas ainda existe uma prematuridade dos jovens em buscar por isso, né? A gente está aí com um exemplo que é o nosso programa CNA Jovem. A gente agora está na etapa estadual, aqui no estado. A gente está com 31 jovens, né? Então a gente já passou por uma peneira gigantesca. De 88 inscritos, hoje a gente chegou com 31, né? Então, tipo, essa questão que eu falei, que o jovem tem que ter o interesse de buscar essa pauta de comunicação, de liderança, né? Não por perfil profissional, porque existe muitos jovens que são institucionais, existem jovens que são da empresa privada, existem jovens que querem seguir essa área de liderança e comunicação e tá tudo bem, né? Mas a gente vê que realmente os que ficaram para trás das etapas, e só os 31 que chegaram agora, que foram aqueles que realmente querem alguma coisa, querem mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir na liderança, e por isso eles estão seguindo no programa, né? E faz parte da nossa avaliação, né? Como os meninos, como os instrutores, faz parte da avaliação o comprometimento, a assiduidade, né? Então, isso a gente tá buscando nos jovens. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acredito que falta isso para os jovens, assiduidade, comprometimento, porque os meios de se capacitar em liderança, em comunicação estão aí, disponíveis. Agora, basta esse engajamento que o jovem realmente quer. Mas se ele também quiser seguir a área comercial, tudo bem. Mas, querendo ou não, tem uma área de liderança, tem um viés de liderança de comunicação para a área comercial. Se ele quiser seguir uma área institucional, tem que ter um viés de liderança e de comunicação. Tudo volta para a comunicação, liderança, engajamento, enfim, né? Mas e eu acredito que os jovens têm que começar a mudar o modo de pensar, né? Ah, não quero ser líder de nada, não. Ah, eu não quero me comunicar, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de falar, eu não gosto disso. Mas tudo volta para a comunicação, liderança, engajamento, e a gente tem que mudar o modo de pensar dos jovens. E o nosso programa CNA, a gente tem um desafio que é principalmente esse. O jovem tem que mudar o modo de pensar para ele começar a mudar o modo de agir. Eu acho muito legal quando a gente fala do CNA Jovem, eu brinco, né, com as pessoas, eu sou o CNA Sauro, eu sou da segunda edição, e a gente percebe que a gente tem ali uma qualificação muito grande, uma oportunidade muito grande, Isso. mas existe um ponto que eu falo muito dele, que é o posicionamento. Esse é um ponto-chave, não é, Danilo? Concordo. Inclusive, muito obrigado aí pelo convite, a oportunidade aqui do CNA junto com o Sistema FAET Senar. Essa questão do posicionamento, ela é muito importante, Lu, porque quando a gente sai da fazenda ou quando nós nos propomos a desenvolver habilidades comportamentais, como liderança, como comunicação, precisamos observar também
como nós nos posicionamos. E quando eu falo nos posicionamos, é frente a instituições, é frente a algumas posições que nós buscamos, é frente à própria fazenda, inclusive. Então, o termo posicionamento profissional ele é muito amplo. Só que, ao mesmo tempo, para que a gente consiga mostrar para o produtor, para que a gente consiga nos comunicar, para que esse agro ele chegue na ponta e, ao mesmo tempo, a gente tire todos esses ruídos que é causado na comunicação do agro de forma geral, precisamos que tenha profissionais disponíveis e com coragem de conseguir se posicionar em todos os meios. Como o Fábio conseguiu falar, dentro do CNA Jovem, partindo de um gancho para o CNA, nós buscamos líderes de diversos perfis, líderes que ocupem espaços em instituições, líderes que ocupem espaço dentro das propriedades, dentro também e que ocupem diversas localidades, porque às vezes a gente vê uma concentração do empreendedorismo, dessa capacidade maior de liderança, mais para estados sulistas, por uma cultura um pouco mais desenvolvida. Então, aqui dentro do CNA Jovem, a gente traz essa capilaridade, essa igualdade, essa equidade para todos os jovens e lança a oportunidade. Então, está com ele absorver essa oportunidade ou não. Eu vejo desse formato. E um ponto interessante, nós temos aqui nesse papo a Bruna, que aí entra, né? Além do jovem, que muitas vezes olha e tem aquele preconceito de pensar assim, que é o que a gente tem falado, né? O preconceito é o conceito pré-formado ali antes, de pensar assim, eu sou jovem, eu tenho pouca experiência, não vai ser fácil eu me posicionar, né? Eu representar, se eu comunicar, como eu vou ser recebido. E às vezes tem esse estigma também para a mulher, né? O estereótipo de que, mulher, jovem, no agro, engenheira agrônoma. Como que foi para você essa experiência dessa representatividade? E aí, esse giro do CNA na sua vida, o que esse momento deu aí de, digamos assim, de up para esse posicionamento da Bruna? Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui me expressando e representando as mulheres do agro. Eu acho assim que foi o start, a mudança. Eu acredito que a mudança acontece na nossa vida através da educação. E o CNA Jovem me proporcionou isso, essa liderança, esse network, saber falar como abordar o produtor, porque não é fácil. É uma estudante jovem, agrônoma, recém-formada, chegar em uma propriedade rural para falar para o produtor, para ele poder dar acesso a ela, aquela propriedade, para montar um campo de soja, de milho, entre outros. É muito difícil esse start. Muitas têm medo da insegurança, de na hora dar um branco, não saber falar. Muitas vezes, na forma que ela fosse expressar, pode dar a impressão de que ela não sabe do assunto, sendo que ela domina, sabe? Então, isso é muito importante. O CNA Jovem te dá essa segurança, ele te prepara para você ir para o mercado de trabalho, sabe? Te dá aquela coragem para ir lá. Uma coisa assim que é muito importante, que eu acredito que a gente tem que ter, é persistência e coragem para ir lá enfrentar o novo e mostrar para as pessoas que a gente sabe do agro, que a gente tem propriedade no que a gente está falando. E eu falo para todas as jovens, mulheres, não só para as mulheres, para os homens também. Pessoal, não desistam, apoiem a causa do agro, vocês vão gostar, é uma área muito importante, a gente precisa muito de jovens, entendeu? E lideranças jovens que atuem nesse agro e que falem para os produtores das novidades de soja, de milho, do mercado de trabalho. E eu quero que todos participem, porque é incrível. E muda a vida da gente. No começo eu tive medo, né? É tudo novo, novidade, mas depois que você tá lá, que você tem a experiência, é muito gratificante você ser reconhecida, ele te mandar mensagem, falar, olha, aquele campo de soja deu um resultado muito bom, vem aqui hoje na minha propriedade para a gente colher o campo de milho, e assim, isso não tem preço. E o melhor é falar bem de você, olha, aquela estudante ou aquela agrônoma recém-formada veio, montou o campo, eu gostei muito e quero comprar aqui na sua revenda. Isso não tem preço. O meu espaço aqui, de certa forma, é de instigar, é de fazer perguntas para vocês, mas eu quero compartilhar também um pouco, né, dessa minha vivência. Eu vejo que as pessoas, quando passam a conhecer o Sistema S, se interessam. E quando a gente vem do campo, não tem jeito. É Senar. Então, era aquele sonho de consumo de entrar nessa instituição. Então, eu entrei como estudante, fiz curso técnico, né, pelo Senar.
E logo em seguida veio o CNA Jovem e eu entrei naquele momento, até porque era um programa novo, estava na segunda edição, né? Estava ali começando esse projeto de formação de lideranças jovens no agro, participei, engajei, fui lá, fiz os desafios, fui para a edição nacional, foi em 2016, em 2018 fui para uma edição especial, veio pandemia, veio todo esse momento, e agora mais recente, graças ao CNA Jovem, a participação na rede, também como porta-voz do agro, que o Fábio, inclusive, aí nós dois compartilhamos desse momento. Que bacana. E aí eu queria ouvir assim de vocês, né? O que que fez vocês participarem? Qual foi assim? Foi a divulgação CNA Jovem? Vou lá. Vocês tiveram uma prévia do conhecimento antes? Você também, Fábio, hoje coordenador, mas também é um egresso CNA Jovem. E o que que mudou na vida de vocês, assim, depois do programa, que vocês disseram assim, gente? Aí eu vou dar um spoiler. No meu caso, eu passei a entender o meu propósito. Eu tinha um propósito, mas ele não estava claro. E eu passei a entender, opa, meu propósito é isso. E me ajudou no meu posicionamento. Excelente. O, o CNA é uma grande oportunidade. A gente ainda fala que ele não tem um conceito apenas de programa, ele tem um conceito de jornada, né? Ele é mais amplo. E quando a gente imerge nesse mundo, a gente fica impressionado com o impacto que ele pode causar. Foi o primeiro contato para mim, Lu, Fábio e Bruna, que eu tive em relação ao empreendedorismo, mas de forma mais engajada, numa tribo que todas as pessoas estavam buscando ali resolver algum desafio, um desafio real. Não um desafio que é teórico, mas um desafio que realmente faz sentido. Você se sente pertencido a algo maior. Essa é a sensação que o CNA Jovem trouxe, trazendo apenas uma experiência minha. Na época que eu prestei o CNA Jovem, meu pai chegou a falecer. Foi uma situação bastante complicada para mim. E eu lembro que eu também desisti do programa no meio. Só que aí surgiu a oportunidade nesse ano, a superintendente absorveu, e quando ela me perguntou o que aconteceu que você não foi para as próximas etapas, eu falei, eu perdi meu pai. Só que aí ela me deu essa oportunidade, estou aqui, então foi uma reviravolta para mim de fato, mostrando que mesmo que às vezes, quando você encerra um ciclo, outros eles podem surgir. Então, eu corroboro muito com as palavras do que eles falaram em relação à persistência. Então, teve realmente esse desafio ali para mim. Eu não queria falar isso nesse momento, para não trazer esse clima aqui agora, mas quando você trouxe sua experiência, eu lembrei. Foi algo bastante desafiador, não só no contexto do CNA, mas para outras áreas para mim. Infelizmente, eu não ingressei até a etapa final. Porém, eu me lembro e me recordo quando teve essa oportunidade de ingressar como instrutor, eu falei, vai ser agora. E eu tive essa oportunidade através da superintendente, da Railey, ela nos entrevistou pessoalmente e realmente teve esse acolhimento humano, que no momento que ela me perguntou, eu lembro, mais uma vez reforçando, por que você não continuou? Eu falei, infelizmente teve esse problema, eu não consegui absorver isso no momento, mas estou aqui mais uma vez e fazendo esse papel de novo. Mas você se posicionou enquanto pôde. Você Exatamente. estava lá, você teve a sua representação, a sua comunicação, e por isso a oportunidade Surgiu. veio, né? E Excelente. para você, Bruna? Para mim foi manter a lucidez. Por quê, pessoal? O CNA Jovem, ele veio para mim em momento de pandemia. Então, assim, todo mundo dentro de casa, sem saber o que ia acontecer nos próximos meses. Então, o CNA Jovem foi fundamental para me manter lúcida, me manter ali no foco, ter meu propósito, assim, foi incrível. Infelizmente, eu não conheci meus colegas de equipe, né, porque foi tudo online, mas foi incrível a energia, os grupos de WhatsApp, tá dividindo com ele os desafios, as dúvidas, as conquistas. A gente ficou vice, né, na etapa nacional, foi maravilhoso. Infelizmente não pude estar juntos, mas um deu forças para o outro naquele momento tão difícil, porque a gente não sabia, né, como é que estava o mundo, o que ia acontecer nos próximos meses, o que seria da gente, né? Graças a Deus hoje estamos todos aqui. E foi incrível, foi uma virada de chave até hoje. Uma coisa que eu nunca esqueço foi, a gente teve uma palestra do Maurício Benvenuti e a gente ganhou um livro dele, Desobedeça. Mas não para a gente ser desobediente, é para a gente encarar os desafios e não desistir, sempre ir à luta. Eu acho que é isso que descreve o CNA Jovem para mim. Lu, eu conheci o programa por meio do sistema.
né? Eu já era da casa, já era analista da Diretoria de Educação Profissional e Promoção Social, na qual estou hoje ainda. E aí chega a proposta para a gente do Senado Central para a gente começar a divulgar, mobilizar os jovens para o programa. E aí eu vi o programa, falei assim, eu quero, né? Eu Será que quero, me cabe? será que me cabe? Que é isso, propósito, beneficiário, que o povo tanto fala, vamos lá. Aí eu fui, perguntei, né, à direção se eu poderia participar, já que eu era da casa, enfim, e assim, pode participar, todo mundo pode participar, enfim. Entrei, né, fui o finalista aqui da etapa estadual do estado, e na época foram 9 participantes, né, e apenas eu ingressei para o nacional. Chegando no nacional eram 88 jovens e eu. Aí os 10 destaques, né, ganharam a premiação, enfim. E eu ganhei a experiência de conhecer, né, a grandiosa cultura que a gente tem de liderança, né, porque a gente percebe os perfis de liderança em diferentes estados. Eu até conversei com o Nilo e com a Bruna, que realmente tem. Já existe essa regionalidade, ela traz um perfil de liderança diferente. E o CNA Jovem me proporcionou isso, fazer uma junção disso tudo lá. Eu chegava para um, conversava com um, já era um perfil diferente de liderança, chegava para outro, era outro perfil de liderança. E eu fiquei maravilhado na etapa nacional, porque eu queria absorver tudo. Por quê? Eu cheguei com pouca persistência no programa, porque eu achava que todo mundo estava no nível maior que o meu para o programa, para a etapa nacional. Só que quando eu retornei para o segundo encontro da etapa nacional, eu já retornei com outro pensamento. Falei assim, não, é aqui que eu tenho que estar. Eu cheguei aqui, eu mereço estar aqui, né? E entendi o meu propósito, porque quando a gente retornou do primeiro encontro, a gente teve que colocar a mão na massa. Então eu entendi o meu propósito. Meu propósito, o propósito que eu quero, ele tem que estar andando lado a lado com o do meu beneficiário, que era o produtor rural que eu estava tentando resolver o problema dele. Enfim, mais uma vez, CNA Jovem, sempre CNA Jovem, né? E eu sou muito grato ao programa. Eu sou muito grato, humildemente, eu sou muito grato ao sistema por ter reconhecido isso. E ele me fez mudar o meu modo de pensar e que fez mudar o meu modo de agir, né? Tanto na questão de liderança como pessoa, como profissional, enfim, eu comecei a mudar a partir do programa, né? Então, eu sou muito grato ao programa e eu sou muito grato ao programa por ter me dado uma nova chance de voltar para o programa, que é como coordenador, né? Eu pensei assim, meu Deus, e agora? O programa vai acabar com 2 anos e eu vou fazer o quê sem estar junto com o CNA? Porque eu quero. Você já passou, você demorou um pouquinho, voltou, então assim, a gente não quer perder esse vínculo. Não. E eu me disse, e agora o que é que eu vou fazer? Aí surgiu a oportunidade de vir para a coordenação do programa de nível estadual. E estou gostando muito, né? A gente teve uma viagem agora recente para Brasília para poder se capacitar, para a gente executar a etapa estadual, né? E a gente está bem otimista esse ano, porque a gente acha e a gente quer que vá mais de uma pessoa para a etapa estadual, né? Então, os meninos aqui têm uma missão muito grande, que é de mandar o máximo possível de jovens para a etapa estadual, representando o nosso estado, porque a gente precisa disso. E a Agrotim está aqui para isso também, né? Já pegando outro gancho, porque é o segundo ano que a gente está tendo alguma coisa voltada para a pauta jovem. Em 25 anos de Agrotins, esse é o segundo ano que a gente está trabalhando nessa questão jovem, essa questão de liderança, essa questão de comunicação e principalmente essa questão de sucessão, porque os nossos programas estão realmente voltados para a sucessão, para a gente fazer com que os filhos dos produtores diminuam o êxodo rural o máximo possível, né? E eu estou feliz por isso, por estar tendo a oportunidade pelo segundo ano de trazer isso para Agrotins, né? Via sistema. E fazer parte disso, E né, fazer Fábio? parte disso é o principal. Eu estou gostando por causa, eu estou feliz por causa disso. E o sistema está vendo isso, essa pauta de que é importante, sim, o jovem é importante, o jovem de hoje é o sucessor de amanhã, então a gente tem que tratar isso com seriedade. Não é só, tipo assim, vamos colocar lá para preencher uma programação, não. Realmente a gente percebe que o sistema FET-SINAR tem trabalhado e tem se empenhado para trabalhar essa pauta jovem aqui no estado.
Isso é muito importante. E aí, até assim, para a gente descontrair um pouco, pensando lá naquela historinha das trends do Instagram, aquele café com você mesmo do passado, hoje, se vocês pudessem dar um recado para vocês lá atrás, antes do CNA Jovem, que recado seria? É uma boa reflexão isso. É uma boa reflexão. Eu acho que o recado seria persista, né? Continue, né, nessa jornada. Vai ter alguns percalços do qual você vai ter que enfrentar, mas tudo vai ser por um propósito maior. Creio que se você firma no porquê e no porquê você está fazendo aquilo, você tem uma clareza melhor. Particularmente comigo foi assim, depois do CNA e de outros acontecimentos aí da minha vida. Então era esse o recado que eu deixaria para o meu eu. O recado que eu deixo assim, parabéns por sempre ter sido uma pessoa otimista, mesmo com as dificuldades. Durante o caminho da gente, a gente enfrenta muita dificuldade, muitas pedras, mas é elas que moldam a caminhada da gente, elas que fazem, né, a pessoa experiente que a gente é hoje. E assim, o CNA Jovem, ele contribuiu e muito para essa minha experiência, para eu estar no agro e a cada dia mais apaixonada. É tanto que hoje eu estou fazendo comunicação e oratória porque eu quero atuar cada vez mais no agro. É assim, é uma paixão que eu acredito que vai ser eterna. Bem-vindo ao nosso time, né, Danilo? Bem-vindo, comunicadores. Eu digo também o mesmo que a Bruna falou, parabéns, né? Porque há 3, 4 anos atrás eu não me via falando no microfone sem tremer. Então, tipo, parabéns, você vai entrar num programa que vai fazer você falar no microfone, vai fazer você se comunicar melhor, né, com as pessoas, enfim. E tem uma fala que o padre Fábio de Mello falou, e ele diz assim: se você tem dúvida, se está na pressão para escolher uma decisão, e não tem mais tempo para você decidir, então é não, né? E eu recusei algumas propostas de emprego e elas nunca mais bateram na minha porta. E eu me martirizei por isso, né? E aí, quando surgiu a proposta de entrar no sistema, tipo assim, foi algo que, meu Deus, era isso que eu estava precisando. Era trabalhar com uma instituição que eu estava precisando e, principalmente, era trabalhar com os jovens. Assim, então, isso me realizou. E para a gente finalizar, gente, o papo é gostoso. Se deixar, a gente fica aqui Fica, é verdade. até mais tarde. Que conselho vocês dariam para um jovem que ele quer empreender no agro, está começando, e assim, que técnica, que tema, que tecnologia, em que ele teria que investir, teria que dominar hoje para ele despontar, para ele se destacar e para daqui a pouco ele ter aí essa oportunidade de dizer para o eu lá atrás, parabéns por ter investido nisso. Eu digo que todos os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho, seja empreendendo, né, principalmente empreendendo, ou não, enfim, mas que tenha relacionamentos, tenha bons relacionamentos, porque isso abre muitas portas. Não digo em questões de que ter um QI, enfim, mas que tenha relacionamento, bons relacionamentos. A gente tem que saber o momento de se relacionar com as pessoas, Abre porta. abre portas, né? Então, eu acredito que focar em relacionamentos, focar em capacitações, focar em buscar pessoas que são boas na área, né? Se conecta com ela, fica próximo a elas, consome isso, né? A gente tem diversas plataformas aí de graça para poder consumir esse tipo de conteúdo, para poder se especializar, não precisa gastar para isso. Então, crie relacionamentos, busque pessoas que são capazes de fazer você ir além, né? Então, consome coisas que vai te fazer crescer, porque não tem erro. É o relacionamento, a persistência, enfim, é a junção. E aliados assim com o que o Fábio falou, uma dica que eu deixo para os jovens, pode parecer um pouco clichê, mas é ler. Leitura, ela te modifica, você fica mais culto, você aprende palavras novas e o mais importante, você está se munindo de conhecimento. Eu acho que ler é o principal fator assim para agora, para os jovens da atualidade. Iniciar bastante a leitura. Bom, eu bato na tecla uma das habilidades que eu falo sobre mim mesmo,
das habilidades que me fez sair de talvez um profissional mediano para um profissional melhor, capacidade de gerar demandas. Quando eu falo capacidade de gerar demandas, envolve várias habilidades e competências, entre elas a parte da comunicação, da própria rede de relacionamento, e não só a capacidade de gerar demanda, mas que essas demandas sejam úteis do beneficiário final, úteis para o produtor final. É uma entrega de valor. Existe valor versus a entrega. E esse valor perceptível, ele tem que estar lá em cima. Ele tem que vir antes da entrega. Ele tem que enxergar que aquilo tem a capacidade de transformar a propriedade dele. Então, dentro dessa capacidade de demanda, estudem muito sobre isso. Dê uma aprofundada sobre habilidades que podem te alavancar em conseguir gerar essas demandas e demandas de qualidade. Porque quando a gente empreende, Lu, não adianta eu ter uma carteira cheia de clientes, mas eu preciso de clientes de boa qualidade. Qualidade no sentido de me gerar demandas recorrentes e demandas ao mesmo tempo que eu vejo que eu consigo atender aquele produtor e transformar a vida dele. Quando a gente olha para uma propriedade, não é aquela propriedade que é só a pessoa chega ali, o filho chega, ele começa a cuidar dela, não só do pasto, não só da porteira, não só da entradinha ali, do gado, mas que ele cuide das pessoas que estão ali dentro. Que aí dessa maneira, quando ele consegue gerir essas pessoas lá dentro, ele consegue gerar demandas de qualidade dentro da propriedade e de forma geral dentro do mercado do agronegócio. Eu acho que esse é um caminho aí, não é uma dica, né, mas uma reflexão do qual eu gostaria de repassar aqui para as pessoas. E dentro dessa capacidade de gerar demanda, tente sempre melhorar ela. É o que eu chamo do mais que ontem, né, que eu sempre gosto de falar isso dentro do Instagram. Paulo, ele fala dentro da carta aos Filipenses, ele traz em 3:13, Filipenses 3:13, ele fala sobre o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele estava falando, olha, esquece aquelas práticas de vocês, só que agora olha para frente. Então toda vez que você errar, foca naquilo que você controla. Foca na demanda que você vai conseguir controlar e trabalha isso de uma forma contínua, numa melhoria contínua e de forma avançada, cada dia um pouquinho melhor, cada dia um pouquinho mais. Esse é o grande poder do ser humano, fazer um pouquinho mais todos os dias. É isso que a gente está fazendo aqui. É isso que o Fábio está fazendo aqui depois que ele se desafia, tira esse bloqueio e melhora um pouquinho. Esse é o conselho e a reflexão que eu queria deixar para os jovens. Diante das inspirações que ficam aqui hoje, você pode acompanhar a história desses jovens. Hoje nós tivemos aí a grande inspiração do Murilo Groth, né, influenciador, mas também olhar e modelar as pessoas que estão fazendo sucesso e buscar pessoas que tenham essências parecidas com a sua. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, nesse episódio especial do Giro Agro. E assim a gente encerra mais um episódio especial aqui na AgroTeens e espero você no próximo.